casei com a moça mesmo aqui da comunidade de Machadinho. E eu vivo muito satisfeito aqui no meio da comunidade de Machadinho. E aqui tinha uma usina, a usina até era aqui ali para trás da quadra, tinha uma usina ali que fornecia cana daí dos trabalhadores aqui da comunidade e fornecia cana para essa usina que tinha aqui. E eu era pequeno, mas me lembro bem da usina que tinha ali. Tinha outro pedaçozinho de rolamento ali, pegado à usina, né? E tinha uma quitandazinha também, que eles vendiam, assim, negócio de biscoito, vendia, assim, negócio de miudeza, né? Essas peças de coisa assim para a comunidade, né? Para as crianças, adultos. E eu fui vendo e tocando assim a minha vida. E de modo que eu toda a vida sempre gostei. Aqui da comunidade, tinha, quando era ocasião de festa aqui de Santo Antônio, isso aqui era uma maravilha. Aqui eles pegavam carro de boi, botava areia, e pegava areia, espalhava aí na rua, botava o pessoal para pegar aquela areia, espalhar na rua, pelo chão, pegava aqueles galhos, cortava na areia, vinha com aqueles galhos, enfiava fazia aquela fila daqui da porta da igreja, lá para aquele muro, e rodeava aqui a praça. Depois da usina, depois que acabou a usina, pegaram a serragem daqui, levaram lá para o engenho, que montaram a usina lá. Depois que eu passei a trabalhar ali no casarão. Aí comecei assim, varrendo ali a casa, o casarão. Daqui a pouco eu fui fazendo, aí a patroa disse, você sabe fazer doce não? Vamos experimentar. Aí fizemos uma tachada de doce de goiaba, porque tinha muita goiaba, tinha um pomar de goiaba ali para trás do casarão. Catava aquele cesto grande de goiaba e botava. Aí eu fui fazer doce de goiaba. Aí fazia aquele extrabete aqui assim de 1 quilo, meio quilo de doce de goiaba, aí para vender. Aí na rua, vendia para fora, o doce de goiaba, doce de banana, doce de batata. Fazia daquele bolo daquela fruta-pão que tem o pé ali hoje em dia, mas já está acabando os pés do fruta-pão, tá todo ruim. Ia fazer mandado, ia lá no centro buscar jornal com o patrão, ia a cavalos. Ela é composta por 5 núcleos: Sítio Boa Vista, Mutum, Fazenda Machadinha, onde está localizado o complexo cultural, a Casa Grande, as antigas senzalas, o Sítio Santa Luzia e o Bacurau. Em 2006, a Fundação Cultural Palmares emitiu a nossa certidão de autorreconhecimento. Foi em novembro de 2006, se eu não me engano foi 14 ou 11 de novembro. E a partir daí iniciou-se a busca pelas políticas públicas, né, que é de direito
de comunidades tradicionais, né? Em 2007, a nossa comunidade ela foi agraciada com uma das 7 comunidades que tiveram pelo INCRA a oportunidade de elaborar um relatório antropológico para poder dar entrada no processo de demarcação e titulação das nossas terras, né? Como que esse processo se deu? Algumas lideranças locais se reuniram, fizeram várias reuniões e resolveram escrever uma carta para o INCRA solicitando a abertura desse processo, né? E a partir daí o relatório foi elaborado, o relatório antropológico foi elaborado, foi entregue ao INCRA, mas nós não caminhamos muito por conta, né, da associação de quilombolas que não estava registrada e hoje está, né? Então, desde a escritura da carta para a Fundação Palmares, pedindo nosso reconhecimento, e a carta para o INCRA, a comunidade se mostrou apta a correr atrás de seus direitos, né? Teve aí umas pessoas da comunidade, né, que eles fizeram uma viagem lá em Brasília, né? Fizeram uma viagem, até foi em 2006, se não me engano, em 2006. Eles fizeram uma viagem, o André, e teve uma outra pessoa aqui da comunidade, essa dona Cheiro mesmo, que foi uma das mestres do Zongo, né? Eles foram a Brasília lá, foram lá em busca, né, eles foram lá em busca de parceria, né, para fazer esse reconhecimento aí das terras, né? Eu lembro, a partir de relatos, que várias vezes o poder público local tentou boicotar a comunidade, né? Às vezes, quando a comunidade se reunia por vontade própria para poder agir, para escrever uma carta, para fazer alguma reunião, fazer alguma reivindicação, a prefeitura sempre vinha com um mega evento para dentro da comunidade para tentar, né, dispersar as pessoas. E isso dificultou muito. Mas por que a prefeitura entra nesse contexto? Porque o território quilombola, a nossa comunidade, o núcleo de Machadinha, tem um complexo cultural, né, que tem 2 conjuntos de antigas senzalas, que hoje servem de moradia para os descendentes. Tem a Casa Grande, que era a casa do barão do Visconde de Ururaí, e depois foi para sua filha Ana de Loreto, e também tem o armazém e um memorial, além de uma praça. Então, se eu não me engano, são 2 alqueires de terra. Nesses 2 alqueires de terra que está concentrado o complexo cultural, a prefeitura comprou, ela desapropriou da usina em 2001, né? E em 2008, em 2007, se eu não me falha a memória, a prefeitura realizou dentro do nosso complexo a reforma, né, dessas antigas senzalas, a construção do restaurante Casa de Arte, a construção do memorial, que era um antigo salão de festa, e a construção do armazém, além de fazer no entorno as casas de passagens, para que famílias numerosas fossem sendo colocadas nessas casas para viverem em condições humanas. Mas, antes dessa reforma, o primeiro interesse da prefeitura era que nós, descendentes, saíssemos de dentro da comunidade e fôssemos para um outro bairro, porque a ideia era fazer o complexo uma espécie de museu para visitação, né, sem as pessoas ali dentro. Então, as pessoas resistiram, ficaram ali e estão ali até hoje, né? E com a reforma do complexo, claro, a qualidade de vida melhorou muito. As pessoas viviam em casas que telha caía em cima de braço, que não tinha porta, que não tinha janela, e hoje isso já melhorou muito, né? Também com esse boom veio o restaurante Casa de Arte, que é uma potencialidade para a comunidade. Ainda não está sob nossa posse, mas vai vir. Então é um potencial muito grande. Veio o memorial. Por mais que não esteja no local que a comunidade queria, mas está ali. É um espaço também de uso comunitário.
veio o armazém. Então assim, veio toda uma estrutura para a comunidade. Porém, de certa forma, foi nos tirado a autonomia, né? A autonomia de usar o território. Né? Como que eu tinha uma horta no meio da comunidade e essa horta foi tirada porque o poder público mandou tirar. Foi igual quando veio essa questão dessa reforma, o pessoal, não, você não vai plantar fora desses 3 metros quadrados aqui, fora desses 6 metros quadrados. As pessoas não plantavam fora, plantavam na horta, pequenininha, que foi feita dentro de casa, só com as primeiras mudas e pronto. Então, é até uma queixa de que as pessoas ainda não praticam a oralidade. Chega na comunidade, interfere no dia a dia da comunidade, no processo da comunidade, e às vezes vão sem dar nenhum retorno. Eu vou dizer à senhora, essas casas nossas, meu Deus do céu, quando chovia, não deu uma chuvada boa agora? Aí naquele tempo, meu Deus do céu, era chuva dentro de casa, a pessoa arrastava as coisas para um canto, estava chovendo em cima, arrastava para outro, chovia. E era um Deus mesmo me acude as pessoas. E de modo da reforma que eles fizeram, com a graça de Deus, foi uma coisa que se viu muito para nós aqui da comunidade. Fizeram essa reforma, fizeram 4 casas aqui para trás. Antigamente tinha essa separação toda. Tinha padaria, tinha cocheira de cavalo, tinha barracão de trator e automóvel, e tinha a cocheira dos cavalos. Agora só tem uma coisa só. Tinha barracão de trator, tinha uma escola aqui do lado. Aqui do lado tinha uma escola, era aqui do lado que tinha. E aqui era barracão de trator. Trabalhador, aí. E lá aonde é o memorial hoje, ali é salão de baile. Em 2006, 2005, a gente quase foi tirado do nosso território, né? Por um capricho do poder público. Então, e a gente só não foi tirado porque o sentimento de pertença falou mais alto, que as pessoas falaram, não, eu nasci aqui, eu fui criado aqui, eu quero morrer aqui. Então esse argumento pesou bastante. É isso que a gente tem que trabalhar para os próximos dias, para os próximos anos, para que a gente não venha sofrer nenhuma opressão. Cada morador recebeu um documento. Eu tenho esse documento lá em casa. É um parecer que isso foi na outra gestão. A gente assinando como a gente fosse assim, um contrato de 15 anos. Né? E aí foi onde todo mundo ficou nervoso. 15 anos, com um contrato de 15 anos. E aí se alguém viesse a falecer, os pais viessem a falecer, os filhos não teriam direito. Né? E aí ficou todo mundo desesperado, né, com esse parecer. E aí como o pessoal aqui não tem assim muito esclarecimento, né? O meu esposo, ele já não tem assim, não é mais não é uma pessoa esclarecida igual a mim. Mas ele foi nessa reunião e fizeram a reunião ali debaixo daquele pé de árvore ali, que foi onde a assistente social veio com esse parecer. E aí eu estava em casa, quando meu marido chegou ali, aí meu marido começou, aí ele disse, olha, tem um papel lá, um parecer lá que é pra gente assinar. Aí eu disse assim para ele, não assina, não deixa, vamos ler primeiro, vamos ver o que está dizendo no parecer. Ele falou no papel. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, aí já tinha um monte de gente, já tinha todo mundo assinado. Aí a sorte que tudo que ele assina, primeiro ele vem falar comigo. Aí eu fui, peguei, li, eu falei assim, não, nós não vamos assinar não. Não vamos assinar não, porque aqui, olha só, aí eu li para todo mundo, aí todo mundo ficou arrependido. Ah, meu Deus do céu, meu Deus, a gente não sabia assim, gente, mas quando a gente não sabe as coisas, a gente tem que pedir informação a quem sabe. Né? Como é que vocês vão assinando uma coisa assim? E eu fui, a sorte que meu marido só assina as coisas assim, primeiro ele vem tirar permissão comigo. E aí nós assinamos, aí nós não assinamos. Através dessas parcerias e através de muita luta, a gente espera que o território seja devolvido para a comunidade,
o território que foi comprado pela prefeitura, e a gente espera que o INCRA desaproprie também e nos dê a nossa área que está abrangendo o quilombo todo, que se eu não me engano são 600 alqueires de terra, porque tem muita pessoa querendo plantar, muita pessoa querendo fazer suas roças na beira do canal, fazendo roça no fundo de quintal, e a gente não tem espaço. Através das parcerias também com esses projetos, com essas pessoas, a gente busca autonomia para a comunidade, implantar o turismo de base comunitária, interligando as 5 comunidades, fazendo com que a pessoa se autossustente com o que ela produz e o que ela gosta. Nós temos a escola aqui dentro da nossa área do nosso quilombo, porém a escola ainda não está dentro das diretrizes quilombolas. E a gente tá lutando para colocar a escola com a grade curricular quilombola, com a história da África. E a gente já está tendo essa negociação com a prefeitura, junto com as parcerias da UF e da UENF e o IFE. E hoje aqui dentro da comunidade, a gente vê que a escola só trabalha com a cultura afrodescendente só quando há datas comemorativas, como maio e novembro. E não é isso que a gente quer. Isso fez com que uma professora daqui da comunidade trabalhasse dentro do memorial essas oficinas, que é de leitura, que é de fuxico, de jongo, de fado. Então, o que a escola não faz, a comunidade está fazendo. Porque a gente sabe que não tem como você viver num território que você não se auto-identifica, né? É muito difícil você trabalhar com as pessoas que já estão com uma certa idade, o que é ser quilombola, por que eu sou quilombola, quais políticas para os quilombolas. Então a gente está fazendo esse trabalho com as criancinhas até 17 anos e com um grupo de jongo que tem faixa etária mais diversificada. Estou dizendo que Dalma era professora no colégio e ela queria ensinar as crianças lá. A professora não topou. Quer dizer que agora ela formou um grupozinho para ensinar a origem nossa. Quer dizer que a gente está se abaixando, tem que ir botando as crianças no lugar para não deixar morrer, né? Mas ela conseguiu. Lá ela foi excluída, mas ela, com a fé de Deus, aí no memorial ela está botando o grupozinho para cima. E eu estou muito satisfeita, porque a gente, quando quer as coisas, não é só para a gente tem que passar para os outros também. Porque se nós sabemos, esse pezinho já foi os mais velhos que passou para nós. Então agora nós temos que passar para os novos. Como estou te falando, a gente tentou colocar na escola como mesmo uma função de matéria mesmo, né? Para ser um ponto para as crianças, desde novinhos na escola, ter essa matéria, a nossa cultura, para as crianças saber o que até porque é uma escola, aquilo que não é quilombola, né? Através dela não aceitar, ter essa aceitação, né? Para as crianças já entender, não só as crianças que vivem dentro do complexo, mas as crianças que moram aqui perto do Bacurau, Santa Luzia, que pertence a Machadinha, é uma forma deles saberem se identificar como quilombola, entendeu? Essa é a minha proposta, para as crianças saberem, crescerem sabendo quem ela é, até porque ela não sabe o que se passa, qual o sangue corre na veia dela. Então elas vão crescendo com outra visão, porque ela não tem esse ensinamento na escola, até porque não tem a professora da função, né, da África, da matéria sobre a África, sobre a nossa África, né? E aí não está funcionando, sabe? Porque se fosse dentro da escola, a educação da escola, seria bem mais fácil. A gente, né, as crianças estão bem mais com a outra mente, né? A outra mentalidade de se identificar. Aqui na comunidade tem crianças que não se sentem quilombolas. Tem até vergonha de se chamar, você é quilombola. Não sou quilombola. Até porque não aprendeu na escola.
entendeu? A gente tem a oficina, mas a oficina não abrange as comunidades todas. Entendeu? A gente quer isso também, ter esse foco para abranger, para passar, mas o potencial é a escola. Começa tudo dentro da escola. Entendeu? É às 8 horas que tem na escola, tivemos 2 horinhas para cada turma, sobre a nossa história, a nossa cultura, aí funcionaria. Eu nem sabia que a nossa cultura era tão rica. Tão rica, porque a história do jongo, né? O jongo, eu falo no jongo porque eu sempre, desde 2005, eu trabalhei com as crianças lá, como eu falei com vocês, que está falando lá na palestra, com a mestre do jongo, Dona Cheiro, né? Passando aqueles saberes, aqueles conhecimentos, né? Eu acho interessante trabalhar isso lá com as crianças, como por exemplo, ali poderia ser uma escola, já que é dentro da comunidade, poderia ser uma escola quilombola. E também tem que trabalhar essa cultura, né? Para que essa cultura não venha morrer. E também essa criança, quando ele sair daqui e que ele for sair daqui lá para fora, deparar lá fora com a sociedade, ele saber se defender, né? Então, eu acho interessante, é importante ter essa educação quilombola dentro da escola. E eu trabalhei o jongo de uma forma diferente, né? Ensinando para as criancinhas a percussão, a dança. E aí a gente tentou levar para a escola. A diretora, como é evangélica, ela não aceitou. Até ela deu aquela... Aceitou e depois deu aquela retirada. Até a Dalma fazia parte, eu voluntariamente entrei na escola, levei o tambor para a escola, mas depois aí politicamente o negócio desandou, né? Aí eu continuei fazendo aqui na comunidade, dando uma oficina, e aí entrou outra gestão, trouxe a Dalma para o meu memorial, e aí a gente está com a oficina, passando para as criancinhas, porque o que eu passei, eu não quero que elas passem, né? Eu acho que o que eu aprendi de bom, eu quero passar para elas de bom. Porque na minha oficina eu recebo crianças que totalmente de uma índole bem complicada. Criança agressiva, que está ruim na escola, que também está conhecendo outros vícios. Então o meu foco é tentar tirar essa criança desse caminho e colocar num caminho bom, que é o jongo. Até mesmo pais e mães já vieram para mim me agradecendo, por eu tentar mudar os filhos. E não foram só 1 ou 2, muitas crianças. Que pai e mãe não estava dando mais jeito, eu fui lá e transformei. Mas o objetivo da associação hoje é fazer com que a escola se torne uma escola quilombola, que ensine a nossa cultura, né? Que os professores estejam aptos a trabalhar com nossas crianças a nossa história, a nossa cultura, a nossa resistência, né? Porque isso vai muito quando você pergunta na questão do reconhecimento, do sentimento de pertença, né? Como que isso se fortalece, né? E como que uma escola pode ajudar a comunidade nesse sentido? Porque não adianta a comunidade trabalhar sozinha, a comunidade e a escola tem que trabalhar junto. A escola tem que estar de portas abertas para a comunidade, e isso não acontece hoje. Bom, o jongo é uma dança de origem africana, né, na qual ela participam homens e mulheres. O canto, ele tem papel de desafio, diversificando os pontos. O jongo foi criado há muito tempo pelos escravos que trabalhavam na cultura do café e da cana-de-açúcar no Vale do Rio Paraíba do Sul, né? Então, de lá vieram pessoas por cada quilombo, né? Migraram para cada quilombo e trouxeram essa dança, né? É uma dança que não tipo assim, eles na época eles criaram o jongo. É uma forma de expressão também, de eles se expressarem, né? Porque eles trabalhavam e à noite, né, acendiam a fogueira e ia cantar. Mas o canto deles era um desafio, desafiava entre eles mesmos e desafiava o dono da Casa Grande, né? Então era uma forma de eles expressar toda a sua raiva, xingamentos,
né? Porque nosso jongo tem assim, com D, eu não estou para fazer roça para boi dos outros comer. Então era cantado desde aquela época. Então ele não fala, eu não quero fazer roça para o boi dos outros comer. O boi dos outros era o senhor da Casa Grande. Então ele, através do jongo ele xingava, fazia o xingamento do senhor da Casa Grande, né? Então plantei capim, o Lelê nasceu Guiné. Então ele plantou capim. Ele não plantou capim, ele plantou um feijão, ele plantou feijão, plantou milho, plantou a cana, plantei capim. Nasceu Guiné. O Guiné é uma peste hoje aqui na comunidade, em todas as fazendas. Nenhum fazendeiro gosta de capim Guiné. E é um capim que se coloca o fogo, quanto mais coloca o fogo ele cresce. Então eles cantavam. Plantei capim, o Lelê nasceu Guiné. Catatum pegou fogo, defunto chamou no pé. Esse jongo é muito antigo, a gente tem nossas criações, né, de hoje, mas não perdendo as origens nossas, né, porque São João cantado pela Dona Guilhermina e Dona Preta, seu Gilson, foram trazidos por outras pessoas também que já se foram, né, na época. Então também a gente está mantendo até hoje, entendeu? O jongo também ele foi muito difundido no Rio de Janeiro, né, sendo considerado uma dança de terreiro na época. Então o jongo tipo assim, na época foi uma coisa muito sagrada, né? Porque ele, como tambor, hoje nós temos o tambu, o caxambu. O caxambu era tocado pelo mestre, né? Que ele iniciava quando o casal ia, quando puxava os pontos, né? A virada era do caxambu. Então o caxambu entrava primeiro e o tambor vinha, né, na viradinha, acompanhando o caxambu. E na época o tambor não era industrial, era artesanato, era o artesão, como eu fiz aquele lá de madeira, né? Ele era cavado, escavava madeira, cortava madeira em pedaços, né, de 1 metro, 60 centímetros, cavava, colocava o couro de boi, né, pegava o... Então, esse é o tambor, né? Esse aqui é o tambor, né? Na época, eles pegavam a madeira, né? Ocava ela todinha, né? Ocava ela e colocava o couro de boi. Esse couro de boi, ele era colocado na água durante 7 dias. 7 dias. Retirando da água, ele fica igual um pano e vai pregando ele totalmente, né, com os pregos. Esse tambor aqui é um tambor que é bem utilizado com a fogueira. Para ele chegar ao ponto que você quer para sair o som, ele tem que ser a fogueira, ele tem que pegar fogo, né, levar 15 minutos ou 20 minutos na fogueira para ele ser tocado. É um tambor bem... Eu que fiz, né, foi fabricação minha, aprendi na época também, né. E já fiz muitos outros que já vendi. Esse aqui eu não vendo, não troco também, é uma coisa bem... Esse aqui pra mim é sagrado, como eu falei. Tinha muito essa questão de só ir pro grupo de jongo e voltar, não tinha mais nada. Hoje não, hoje a oficina, a Garra que Dalma tem com as oficinas e a parte dela pedagógica, a parte teórica toda, mudou o pensamento de muita gente de fato. Porque hoje tem pessoas no grupo de jongo mirim, pessoas que vão fazer o fado, pessoas que estão no grupo de jongo, que a família é evangélica, então já entende isso e por isso não tira as crianças. Então assim, trabalhar com ela ganhou doações de livros de história da África, história do Brasil, valorização de negro. Então assim, isso tudo está trazendo para as crianças um mundo muito novo, né? Porque todo mundo é acostumado com a Barbie branca, do cabelo liso, de olho claro. Então assim, como que eu vou ter um livro para trabalhar com essas crianças totalmente ao contrário, né? Então assim, esse trabalho com ela é um trabalho assim de auto-identificação e da sua relação com o território mesmo. Teve episódio no grupo de jongo que as meninas não queriam usar mais branco. As meninas não queriam usar branco porque o branco, quando a gente sai para se apresentar, o jongo é macumba, o jongo é ruim. Então não queriam branco, então a gente trabalhou com as meninas, que não é isso, que
antepassacheiro falava que o branco era a peça que os escravos tinham. Então dançava com aquela roupa, né? E a gente está trazendo isso para não perder a história, porque se a gente muda demais, a gente acaba perdendo, né, o que a gente sempre priorizou, que é a nossa originalidade. Então, Dalma também traz isso com o grupo de Jongo Mirim. Hoje as meninas têm a roupa branca, os meninos têm a roupa branca. E esse questionamento já não tem mais com as criancinhas, né? Coisa que no grupo de Jongo adulto já é difícil de trabalhar hoje, porque as pessoas já têm um outro entendimento e tudo mais. Mas a gente, sempre que dá, a gente busca isso. Mas o trabalho de Dalma com as crianças está salvando muito, muito, muito. Daqui a 5, 10 anos, nós vamos ter um quilombo assim, com outra mentalidade, com outra perspectiva. Vai melhorar muito. Então, eu gostei muito, então eu apaixonei pelo jongo. Na época eu tinha 16 anos, fui conhecendo a Dona Guilhermina, que era uma pessoa muito forte na comunidade. Nossa, aquela lá foi uma grande mestre. E eu fui pegando amizade com ela, deixou eu tocar o tambor. O seu Cici na época me ensinou. E de lá eu adorei, entendeu? Não quis saber mais do fado. E eu, como criança na época eu ouvia muita coisa, muito preconceito, que a gente colocava roupa branca, é macumbeiro. Então foram eles que seguraram a barra, entendeu? Porque, te falar assim, poxa, o jongo é macumba, mas o jongo não é macumba. São pessoas que não conhecem a cultura e que misturam as coisas, entendeu? Eu acho que o tambor, ele para nós hoje, ele é um manto sagrado. É um manto sagrado. O tambor na época, ele lá nas senzalas, ele falava, o tambor era usado para os escravos, ele usava o tambor para comunicar nas senzalas. O tambor falava na época, porque hoje eu toco o tambor e hoje eu faço um som, mas na época esse som poderia ser um texto para outro fugir ou Deus seguir a fogo. Aqui dentro do Quilombo tem a Igreja Católica, que é padroeira Nossa Senhora do Patrocínio e Santo Antônio. Porém, aqui também era praticado mais forte a Umbanda, né? Só que algumas pessoas demonizavam essas pessoas que praticavam, né? Porque achavam que a Umbanda era só pro mal e que qualquer um que aparecia doente foi fulano que jogou coisa ruim e tudo mais. Mas sempre houve o respeito do pessoal da Igreja Católica com o pessoal da Umbanda. E a partir de 2008, por aí, ficou mais forte dentro da comunidade a questão do evangelho. Tinha muita gente hoje frequenta a igreja evangélica. E muitos ainda, sim, acham muito ruim o jongo, acham muito ruim quem mexe com quem trabalha com a Umbanda. E hoje também a gente tem exemplo de pessoas que respeitam e trabalham com a gente, né? Exemplo a Dalma. Dalma é da igreja evangélica, mas está firme com as duas mãos, né? Resgatando a nossa história, né? Com a questão do jongo mirim, com o fado, com a oficina de leitura e a oficina de fuxico, né? Então, no Brasil todo, essa já é fato. Todos acharem que os centros espíritas é um lugar de pessoas ruins, é um lugar de maldade, e isso de fato não é verdade, porque aqui por um tempo tem pessoas, por um período as pessoas deixaram de praticar. Aqui só tem agora uma pessoa que pratica, e assim mesmo dentro da sua própria casa. Eles tinham, eu até soube agora no último final de semana que no sítio Santa Luzia tinha um centro. E esse centro foi todo apedrejado e queimado por pessoas que ninguém até hoje descobriu. E lá trabalhavam 3 pessoas. 3 pessoas se reuniam lá. E por maldade destruíram o centro. Então cada um foi trabalhar dentro de suas casas. Então a partir daí que foi surgindo foi imposta na comunidade e para a sociedade essa imagem de que quem trabalha com o espiritismo é pessoa ruim, é pessoa de maldade. E ficou muito forte para mim quando uma neta de uma senhora que praticava chegou para mim e falou: eu ajudava a vovó em tudo, né? Só que a vovó naquele momento ficou sem saber
o que ela ia fazer porque ela perdeu o espaço dela. Então ela teve que fazer um puxadinho no fundo de casa e trabalhar em casa. E não cobrava nada a ninguém. Fazia aquilo porque gosta. Essa opressão com esse pessoal, com o pessoal que praticava e que pratica é tão forte que hoje pessoas da família que tem o dom não quer trabalhar mais, não quer mais, porque todo mundo acha que é ruim e que ela vai se tornar uma pessoa ruim. Tem a filha de Dona Cheiro, que Cheiro falou que ela tinha o dom e que era para ela prosseguir com aquilo, e ela falou que não, ela não queria porque dá muito trabalho e o pessoal rotula a todo momento. Então como trabalhar isso, né? Aí volto novamente nas oficinas, na questão da auto-identificação, do sentimento de pertença, no meu território tem isso, no meu território tem que ter isso, né? Então assim, mas é muito difícil. E aí a gente tem Dalma como exemplo, porque ela é da igreja evangélica, mas trabalha em cima disso. Tem que haver o respeito e não dá para abandonar a sua identidade. Você tem seu umbigo enterrado aqui, você tem que aceitar que você mora aqui, que você é quilombola e que isso faz parte da sua cultura, né? Entendeu? Outra coisa também que eu na comunidade que está pegando muito tipo assim, o evangelho, né? A igreja do evangelho. Na época, quando eu tinha um grupo de 42 adolescentes, o pastor ele estava erguendo a igreja. Então ele falou, poxa, o jongo ele é branco, a roupa branca, não tem nada a ver. Vocês podem dançar o jongo e naturalmente podem vir para a igreja. Tudo bem, as meninas para a igreja, para o jongo. Quando chegou um certo tempo, elas pediram um afastamento. Eu falei, oxe, não pode, o que está vindo? Aí ela falou, não, o pastor tá falando que não pode, porque a gente já está há muito tempo na igreja e não pode misturar o tambor com a igreja. Eu falei, mas no início ele falou que poderia, e agora? Aí até a minha filha bate tambor, ela dança muito bem, toca muito bem, ela se afastou do jongo também. Entendeu? Não só ela, como outros que dançavam muito bem, e está na igreja. Entendeu? Eu falei, poxa, eu não vou brigar, não vou discutir com ninguém, eu acho que cada um é livre para dançar, ninguém é obrigado, né? Tipo assim, o tambor é uma forma de se expressar, então cada um se expressa da maneira que pode, do jeito que quiser. Porque tem muita gente que gosta, muita gente de fora mesmo que gosta, e tem muitos que não gostam, e quando eles não gostam, eu não estou nem aí para eles. Eu estou deixando cair. Ah, meu Deus. Mas o jongo é uma coisa muito boa. Boa mesmo. É porque tem muito que não bota em conta para ver se o que é o jongo. Mas é muito bom. O jongo e o fado. Eu danço todas as duas coisas, danço o fado e danço o jongo. Então, como eu falei de preconceito, esse tambor aqui, ele foi muito tipo assim, mal falado. Por que mal falado? É um tambor criado, na época, pelos escravos. Lá em Luanda, no porto de Luanda, existe uma árvore chamada macumba. Então, eles, para construir o barco, na época, eles cortaram essa árvore. E eles viram que ela era quase ocada, então era fácil a cavação dela. Então ela flutuava no mar. Então, através dessa árvore, ele pegou o tambor, ele colocou primeiro um pano e deu um som. Depois ele viu que colocasse uma coisa mais resistente ia dar um som que eles poderiam ser o meio de comunicação deles. Então aí que está a semelhança entre a macumba, que é o candomblé, e o jongo. Então pessoas que não conhecem a origem do tambor, a origem da macumba, que foi a madeira utilizada para ele fazer o tambor, fala que o jongo é macumba. Divina diviso com carambola. De novo. Vem cá, ajuda eu, que lindo, deu meia-noite. Tambor de mina diviso com carambola. Toma, vai. Vem
meia-noite, deu meia hora, tambor de mina divisou com caramba. De novo. Vem cá, Rotinha, ajuda eu cantar. Deu meia-noite, deu meia hora, tambor de mina divisou com carambola. Vem cá, Roxinha, ajuda eu cantar. Deu meia-noite, deu meia hora, tambor de mina divisou com carambola. É isso aí. Esse é o nosso João Boneirinho, a nossa cultura. É a nossa árvore. Maravilhoso demais, né? Esse é a árvore do João, né? Vamos lá, João! Você é meu filho. Olha que ele é o nosso rei, com ele terei a terra que eu sempre sonhei. Zumbi voltou, olha que ele é o nosso rei, com ele terei a terra que sempre sonhei. Sonhar, sonhei, sonhar, ter direito à liberdade. Aquela menina linda que me fez sonhar.